Olá, meu nome é Roberto e esse é o Primeiro Contato. E finalmente saiu Duna. Eu nem sei mais por quanto tempo eu tô esperando essa adaptação, porque desde que o Denis Villeneuve confirmou que ia dirigir uma nova adaptação do Duna, todo mundo ficou doido, eu fiquei super ansioso. Depois que ele lançou aquela primeira foto do Paul Atreides em Caladan, depois quando saiu o trailer, eu fiz um vídeo aqui falando sobre ele. É claro que eu fiquei doido pra assistir o filme. A gente já teve a versão do David Lynch, que tem seus problemas, também tem seus méritos, que infelizmente as pessoas esquecem que ele tem algumas qualidades que até hoje ressoam no filme, até no filme do Villeneuve ressoa um pouquinho. Tem outras versões também, como a série de televisão, teve 2 séries, e também aquela versão que nunca saiu, que é do Duna de Jodorowsky. Mas eu já falei sobre todas as outras versões de Duna que já saíram. Tem um vídeo aqui no canal, se você quiser assistir também. É um bom vídeo pra você assistir depois de você ter saído da sessão do Duna do Villeneuve. E só agora eu notei que eu não coloquei meus livros de Duna aqui pra parecer um bom youtuber, booktuber, que chama atenção. Antes mesmo do lançamento, eu fiquei muito ansioso com essa adaptação. O Denis Villeneuve dirigiu 2 dos melhores filmes de ficção científica da última década, que foram o Arrival, A Chegada, que é o meu favorito da década passada, e o Blade Runner 2049, que eu acho que foi uma adaptação bem fiel e bem inteligente do material original do Ridley Scott. Antes de entrar nos pontos negativos e positivos de Duna, uma premissa rápida. Em um futuro distante, a humanidade se dividiu pelo espaço e cada planeta conquistado é comandado por uma casa que precisa responder ao Império Galáctico. Por conta da ascensão da Casa Atreides, um decreto faz com que ela seja responsável pelo planeta Arrakis, também chamado de Duna, onde se encontra, além de areia e perigosos vermes gigantes, a substância mais cobiçada do universo, a especiaria chamada melange, que serve diversos propósitos. Mas o que parecia uma grande honra, na verdade faz parte de um plano dos maiores rivais dos Atreides, a Casa Harkonnen. Mas Duna é um planeta complexo e entre intrigas políticas e batalhas sangrentas está Paul Atreides, o jovem que representa a esperança da Casa Atreides, mas possui seus próprios segredos. Sem contar que ele está prestes a protagonizar a maior lenda da história de Duna. Eu fico até animado aqui falando sobre Duna, porque a gente esperou tanto esse filme, eu fiquei tanto tempo falando sobre ele aqui no canal, especulando, e agora eu posso finalmente dizer que, por um lado, eu tô muito feliz como fã do Frank Herbert. Com certeza o Villeneuve acertou em cheio como adaptação, então eu já vou começar pelas partes boas, porque tem muito mais coisa boa do que ruim. A primeira coisa é a escala épica. O livro também do Frank Herbert, ele tem essa coisa épica que se expande por anos, por milênios, antes mesmo de você visitar o planeta Duna, quando o Paul tá ali no planeta natal dele, Caladan, só dele ouvir sobre Duna, ouvir sobre os vermes, você sente uma grandiosidade, uma coisa histórica, como se esse planeta fosse muito importante, e assim que você chega em Duna mesmo, é tão grandioso quanto eles falaram, eles não devem em nada, aquela coisa gigantesca do deserto. O Villeneuve realmente foi lá no local, gravou com o elenco, ficou muito realista, muito interessante, então toda essa coisa gigantesca, essa escala épica que o livro traz, o filme trouxe igualmente. A vastidão do deserto, as estruturas gigantes, tudo em Duna é impressionante. E isso muito por conta do design de produção e da direção de fotografia. O design de produção trouxe muita coisa do livro pra vida de um jeito que realmente condiz com aquele universo, e tem muita coisa que eles até se inspiraram um pouco na versão do David Lynch, como por exemplo as naves da guilda, parte do maquinário. Outra coisa também que vai lembrar vocês da adaptação do David Lynch é o figurino. O figurino da versão do Villeneuve tá muito mais puxado pra versão do David Lynch, mas isso não quer dizer que tá igual. O traje estilador até que ficou um pouco parecido visualmente, no geral todo o resto é completamente novo. Já a direção de arte é aquela bem comum do Villeneuve, ele tem uma fotografia bem mais clara, até quase minimalista na distribuição de elementos ali, lembra bem mais Arrival e Sicário, tem até umas tomadas aéreas e aquela tensão que ele tenta construir no vazio, que é uma coisa que eu acho que foi muito bem feita em Sicário, e ele tentou trazer pra Duna e funcionou até certo ponto. É claro que o planeta Arrakis é extremamente importante, então o elemento de areia, né, tinha que ser muito bem feito, então eu gostei muito do uso da areia, ela brilha e se movimenta de um jeito bem realista, até mesmo quando eles usam CGI, tudo no deserto ficou incrível. Um outro elemento que eu nem preciso elogiar tanto assim é a trilha sonora do Hans Zimmer. Ele usou bastante percussão, ele fez uma coisa meio tribal, tem um canto ali, um lamento que aparece nos momentos mais importantes da cena, que casaram muito bem, tem uma sequência ali, a sequência envolvendo o Gon Jabbar. Quem leu o livro vai saber o que eu tô falando, quem não leu, quando chegar nessa parte se prepara, porque o uso da música é incrível nessa cena. Então dá pra ver ali que a música tema, a música principal, foi muito bem usada na forma que ela constrói a transformação do protagonista. Uma outra coisa também que funcionou pra mim foram as cenas de ação. Eu notei que algumas pessoas não gostaram porque acharam que a ação foi um pouco mais rápida, ela não tinha uma música tão épica, mas particularmente gostei do jeito que ele construiu a ação, principalmente ali nas batalhas corporais, quando ele tira completamente a música e você só escuta os sons
sons das pessoas. Eu acho que isso deu um peso pra cena que era bem necessário. Quanto ao elenco, eu tenho pontos positivos e algumas ressalvas que eu vou mencionar mais na parte de pontos negativos. Primeiramente, eu fiquei bastante aliviado porque eu tava muito preocupado em como o Villeneuve ia retratar a Lady Jessica, que é a mãe do Paul no filme. Ela é interpretada pela Rebecca Ferguson e nos livros de Duna, principalmente na trilogia original, ela é a minha personagem favorita. Eu acho que ela movimenta a trama, ela é a que mais tem um foco dramático e no filme ele fez a mesma coisa. A Rebecca Ferguson foi a pessoa que mais teve momento ali pra mostrar a extensão da atuação dela. Ela tem momentos de vulnerabilidade, mas também tem vários momentos que mostram por que a Lady Jessica é incrível e mais durona do que ela parece. Teve duas personagens aqui que se destacaram muito. A primeira foi a Liette Kynes, que teve uma mudança de gênero do livro pro filme. Obviamente, né, essa mudança é irrelevante, isso não tem peso nenhum na narrativa e muita gente fica reclamando à toa. Mas o terceiro personagem que foi muito bem aproveitado, eu fiquei até surpreso quando esse personagem aparece. No livro ele é muito importante, mas aqui ele foi bastante, eu acho que foi mais ainda, foi o Duncan Idaho, que é interpretado pelo Jason Momoa. O Jason Momoa é um bom ator, teve muita gente que não conheceu ele no começo da carreira, principalmente. Quando ele fez a série Stargate, por exemplo, ele tava muito bem. E eu acho que aqui o Villeneuve realmente deu espaço pra ele interpretar o personagem sem muitas limitações. Ele usa todo o carisma dele, aquela coisa que ele fica falando my man o tempo todo pra todo mundo. Foi carismático, foi divertido, mas também teve um peso dramático que o Momoa trouxe pro personagem que eu não esperava. É aquela coisa, Lady Jessica é a personagem que carrega mais um peso dramático, mas o que eles fizeram com Duncan Idaho aqui, eu achei que foi excelente. O resto do elenco eu tive problemas e eu vou mencionar daqui a pouco. Agora eu vou fazer algumas comparações entre o livro e o filme, bem rápidas, coisa rápida que eu gostei. Primeiramente, alguns elementos do livro que ele trouxe pra cá que muita gente tava preocupada. Eu não vou dizer exatamente como ele fez pra não estragar pra quem leu e pra também não explicar muito pra quem não conhece o livro. Algumas palavras que eu vou mencionar aqui não fazem sentido nenhum pra quem não leu o livro, mas é super rápido. Algumas coisas que eu gostei muito foram a voz das Bene Gesserit, os escudos de força, os Tornitópteros e a Dagakris, que aparece nesse filme. Visualmente é só um objeto, mas tem um peso simbólico muito maior no universo de Duna. Uma outra coisa também é essa linguagem, essa coisa pessoal entre o Paul e a Jessica. A relação entre filho e mãe foi bem construída nesse filme também. Eu acho que foi um dos pontos altos, principalmente porque isso acaba sendo muito importante depois na história. E eu acho que Villeneuve é muito fã do livro, eu acho que ele entendeu a mensagem principal. Ainda mais a crítica que o Frank Herbert deixou pra fazer nos livros seguintes, mas o Villeneuve colocou algumas pitadas ali de uma revelação que acontece no futuro. Ele começa a colocar nesse primeiro filme, eu achei que foi bem inteligente dele. O que é uma pena, porque isso que ele fez foi bem interessante, mas eu acho que ele devia ter feito isso mais vezes nesse filme. Esse é o meu ponto principal quando a gente entrar agora nas partes negativas do filme. Agora, o que faltou em Duna pra mim? Não só como fã do livro, mas como fã de cinema. Eu vou fazer uma afirmação aqui que eu sei que muita gente vai achar estranha de primeira, mas calma lá que eu vou explicar. Uma coisa que todo fã preza em uma adaptação é que ela seja fiel, pelo menos na essência do livro, o material original, seja um livro, um quadrinho ou uma série que virou um filme. Mas eu acho que aqui o Villeneuve caiu numa armadilha que, infelizmente, foi ele amar o material original demais. Calma, eu vou explicar. Uma coisa que muita gente tem que entender, que infelizmente não é tão óbvio, é que quando você adapta o material, tem que ter mudanças. E eu acho que o Villeneuve, como diretor do filme, ele devia ter tomado um pouco mais de liberdades. Eu sei que muita gente vai achar isso estranho, porque vai dizer que o David Lynch teve muita liberdade com o Duna dele, mas convenhamos que ele não teve liberdade, a liberdade que ele queria de verdade, tanto que ele odeia a versão dele. Tudo bem, eu também não gosto disso, eu não gosto dessas mudanças como fã do livro. Como fã de cinema, eu acho que na verdade o problema do filme é mais estrutural, mas tudo bem. Mas voltando aqui pra versão do Villeneuve, eu acho que por ser fiel demais ao material original, o Villeneuve perdeu a oportunidade de poder criar algo completamente novo, ou de pelo menos fazer um comentário em cima do livro, ou de não consertar, mas, como diz o nome, adaptar algumas coisas que funcionam no livro e não funcionam no cinema. Literatura é um formato completamente diferente do cinema. Cinema é uma mídia visual. Você tem que mostrar, você não precisa ficar dizendo o tempo todo. E tem algumas partes nessa versão dele de Duna em que tem diálogos e alguns momentos bem expositivos. A mesma coisa aconteceu lá na versão do David Lynch, com a Princesa Irulan falando sobre Duna, falando sobre a Arrakis, falando sobre o Melange. E infelizmente o Villeneuve caiu na mesma armadilha
até certo ponto. Tem uma sequência lá bem no começo, não é spoiler, esse vídeo aqui é completamente sem spoiler. Tem uma sequência bem no começo com o Paul assistindo os microfilmes da biblioteca de Caladan. Ele tá estudando sobre Arrakis, sobre Duna, sobre a atmosfera, sobre a superfície, sobre as criaturas, a religião, sobre o povo. Tem um holograma mostrando um texto, o Paul tá assistindo. Além de você assistir, você tá ouvindo um narrador, uma pessoa falando tudo sobre Duna. Você vai aprendendo. Isso acontece exatamente do mesmo jeito no livro. O Villeneuve tentou replicar essa cena no cinema. Ele explica algumas coisas que eu acho que deveriam ser entregues através de diálogo ou através de alguma representação visual. Então, ele acabou sendo tão fiel à trama do livro que esqueceu alguns aspectos importantes dele, que parecem detalhe, mas mudam completamente a percepção do espectador comum. Tem uma sequência do livro, por exemplo, envolvendo um jantar com algumas pessoas que introduz vários personagens, introduz muito sobre o povo de Arrakis. Eu fiquei sabendo que o Villeneuve filmou ela, tem algumas fotos que saíram, mas ela foi cortada do filme. Eu acho que ela deveria ser essencial para você compreender melhor os personagens e a motivação deles, porque é aí que tá o maior defeito de Duna para mim. Alguns personagens não têm boas motivações, outros nem tem. Eu notei que muita gente ficou falando pra não ficar se preocupando, vai ter o segundo filme, mas e se não tiver? Ele pegou o livro e seguiu cada ponto da trama na ordem cronológica. Ele soltou ali um pouquinho de flash forward, mas não o suficiente, porque a história continuou cronologicamente, retinha, linear, mas eu acho que ele devia ter brincado um pouquinho mais com a estrutura narrativa do filme. Então eu entendo que o Villeneuve queria muito que você compreendesse o planeta de Duna, como ele funciona, mas ele acabou esquecendo de como desenvolver os personagens e as motivações delas. Então, quanto ao final, eu não vou dar spoiler nenhum, eu vou falar na crítica de spoiler, mas foi um pouco engraçado porque o final pareceu um pouco uma piscadela do Villeneuve pro espectador comum, dizendo, olha quanta coisa legal vai vir por aí, mas é como se ele estivesse dizendo, esse começo foi só pra introduzir você e o filme de verdade vai começar no segundo. Parece que esse primeiro filme, ele atuou em função do segundo. O livro também funciona assim, mas o Villeneuve ele tá adaptando só o primeiro livro. E o primeiro livro também segue essa mesma estrutura. A primeira metade é introduzindo os personagens, introduzindo os conceitos, o planeta, e a segunda metade é tiro, porrada e bomba. E é por isso que eu acho que o Villeneuve devia ter brincado um pouquinho com o formato do filme. Eu acho que ele entrou um pouco receoso nessa adaptação, ele ficou com medo demais de mudar. Então, como deu pra vocês verem, tem alguns problemas com o filme, mas eu não consigo negar que eu adorei, eu já tô querendo voltar pra assistir, e é por isso que eu quero que as pessoas entendam que esses pontos negativos eu tô trazendo aqui, porque eu não posso simplesmente ser aquele tipo de fã que aceita qualquer coisa. Eu tô dizendo essas coisas porque eu quero muito que tenha uma continuação, eu quero que esse filme seja um sucesso, e eu quero que ele seja perfeito. Então minhas considerações finais são que eu adorei, mas eu acho que o Villeneuve deixou o lado de fã dele guiar demais o filme. Mas no fim, Duna foi uma experiência incrível. Assistir essa história que eu amo, sendo adaptada com uma escala grandiosa, do jeito que ela merece, isso foi incrível. E um segundo filme precisa existir. A minha crítica com spoiler vai acontecer ainda essa semana e a gente vai falar de tudo. Já deixa aí qualquer pergunta que você tenha nos comentários, qualquer coisa sobre Duna e os livros seguintes, Frank Herbert. Eu tô tão feliz e aliviado que Duna saiu, então eu espero que as pessoas não fiquem bravas com os pontos negativos que eu falei e que compreendam os pontos que eu mencionei. E é claro que a minha opinião não é regra, não é lei, então deixa aí nos comentários o que você achou sobre o filme, se você concorda, se você discorda. Vamos ter um debate sadio e divertido, porque Duna é maravilhoso e eu quero debater o dia inteiro. Fear is the mind killer. Agora que saiu Duna, eu finalmente estou aliviado, eu posso dormir, eu posso descansar, eu posso respirar com calma. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Eu ainda tenho que me preocupar com Matrix.